Boa noite, minhas irmãs. Eita, tá muito alto. Boa noite, minhas irmãs. Eita, tá muito fraco. Até com as crianças é mais forte. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, amém. Agora vocês estão aqui comigo. Eu queria convidar vocês a orar comigo primeiramente. Então, vamos fechar os olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai, em Tua presença. Vimos, Senhor, na Tua casa, Pai, para buscar ouvir de Ti, Pai. Buscar ouvir do que o Senhor tem a falar a nós, a ensinar sobre nós mesmos e ensinar sobre Ti. Por favor, Deus, que os corações estejam sensíveis, primeiramente o meu, Senhor, e que eu possa, Senhor, falar o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai. Por favor, que eu não fuja da Tua palavra, Pai, e que o Senhor possa, Deus, ter liberdade, Deus, para falar o que o Senhor quiser falar, para quem o Senhor quiser falar, Pai. Por favor, ser conosco nesse momento, Senhor, que seja toda honra e toda glória seja dada a Ti, que nós não nos apeguemos, Senhor, a textos, necessariamente contextos, mas nos apeguemos à Tua palavra primeiramente. Por favor, que não seja o que nós pensamos ou que nós acreditamos que esse mundo fala, mas que nós sejamos o que Tua Bíblia fala sobre nós. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, irmãs, o tema que foi me proposto foi esse, a mulher do século XXI, como se vê numa cultura feminista. E aí eu trouxe alguns, pode passar. E eu trouxe alguns slides só para a gente ir, primeira parte ficar mais... eu vou trazer algumas frases para a gente ir se... Como é que eu posso dizer? Para ser mais explicativo. Então, será que alguém aqui que veio hoje ouviu essa temática? Por que veio, né? Essa temática assim, né? E aí eu queria saber se algum de vocês, não precisa levantar a mão, né? Se você se considera feminista. Né? Relembre aí, pense nesse termo. Será que eu sou feminista? E, outra pergunta. O feminismo, ele afetou ou afeta alguma coisa a sua vida? Se ele tinha afetado, ele já afetou? E agora eu queria trazer uma definição, pode passar? Essa é a definição que tem na BBC, que é de 2022, o que é ser feminista. Tem várias definições, mas eu trouxe essa que era para falar justamente do comecinho do feminismo. Então, ele fala que, né, é um movimento centenário que levou as consequências fundamentais como o direito ao voto e a redução da desigualdade salarial com ações contra a opressão masculina. Isso é o que vocês vão ver nos jornais, é normalmente o que vai ser dito para vocês nas escolas, o que nossas filhas, nossas futuras meninas vão escutar é que o feminismo foi algo que ajudou as mulheres a começarem a votar e também que lutaram, né? As mulheres lutam, o feminismo luta para que haja uma igualdade salarial, uma igualdade de emprego, oportunidades e também contra essa opressão masculina. Então, é isso o que normalmente você vai ouvir falar sobre feminismo e é isso que muitas meninas, hoje em dia, eu sou feminista, porque eu acredito que é certo votar, que as mulheres devem votar, porque eu acredito também que as mulheres têm direito de ter salários iguais aos homens e porque eu acredito que a gente não deve sofrer opressão por ninguém, né? Então, normalmente é isso que você vai ouvir falar sobre o feminismo. Mas não é só isso aqui. Isso aqui foi só o começo e, inclusive, o começo desse feminismo teve até uma influência cristã. Algumas mulheres eram cristãs que estavam participando desse começo desse envolvimento com essas ondas. Então, até aqui, todas concordam que o feminismo não seria, se a gente fosse olhar pela palavra, o Senhor não necessariamente até aqui não seria um problema necessariamente acreditar nisso. Até que, pode passar. Até que no movimento feminista não termina aí. Ele, em o ano de 1960, surge uma mulher, né? Não somente todo um movimento, mas essa mulher ela surge, que é a Simone de Beauvoir, e ela traz que ninguém nasce mulher, se torna mulher. E aí a gente já vê algo que vai de encontro à palavra, né? A gente sabe que nós nascemos mulheres e o Senhor que nos fez. Então essa fala dessa mulher, ela vai de encontro às Escrituras. E outra, que essas duas estão categorizadas na segunda onda do feminismo, e a outra, que é a Gloria
eu não vou saber falar o nome dela, Stein, uma coisa assim, ela fala que nenhuma mulher livre uma mulher livre é alguém que faz sexo antes do casamento e tem um emprego depois dele. Então, essas são uma das prepulsoras da segunda onda do feminismo. Essas era o que elas falavam, e tem muita coisa mais do que isso. Isso foi só o que eu trouxe, assim, que realmente a gente sabe que vai de encontro às Escrituras, e aí a gente sabe que o casamento é algo instituído por Deus. A gente sabe que o feminismo, aí, a gente já viu, com essas duas frases, a gente já viu que ele atacou, primeiramente, a criação de Deus, atacou ali dizendo que a mulher realmente não era, nós não nascemos mulheres, e a gente sabe que o Senhor nos fez, com quem o Senhor nos fez, e você se torna. Como pode isso? Então não faz sentido com o que o Senhor nos fez, nos torna, né? E aí a gente também sabe que essa outra pessoa falou sobre que o sexo é antes do casamento, e a gente sabe que não é isso. O Senhor fez uma ordem para todas as coisas, Ele criou todas as coisas, e as coisas são para Ele. Inclusive, o casamento é uma instituição criada por Deus, não é algo que a sociedade necessariamente atual, ou os tempos vão passar e vão mudar como quiserem. Não muda de quantidade, nem gênero, nem o casamento foi o Senhor que instituiu. É homem e mulher. Foi assim que o Senhor instituiu. E agora quebrou-se a barreira de gênero, quebrou-se a barreira até de número, quebrou-se a barreira... A gente sabe que existem pessoas querendo se casar com animais. Então, quando você pega o casamento, que foi uma coisa que o Senhor instituiu, e transforma de acordo com o que você imagina que seja, deixou de ser o casamento. Deixou de ser. Então, não é uma instituição social, não é o Estado que diz o que é o casamento. O Senhor instituiu antes do Estado. O Senhor existe antes do Estado existir. Estado que eu digo é o governo, né? Então, pode passar. E aí, uma das consequências das lutas feministas, que no caso foi a terceira onda, que tem a ver também com as mulheres agora tinham acesso a anticoncepcionais, né? E aí agora elas estavam mais, como é que posso dizer? Isso desde a segunda onda, mas repercutiu na terceira, que as mulheres estavam mais livres sexualmente para terem muitos parceiros sexuais, e aí isso combinou necessariamente elas terem muitos parceiros e, né, gerou, muitas vezes, às vezes a pílula seguinte foi só o começo, mas gerou o quê? Eu trouxe uma notícia da OMS de 2021 que diz que o aborto mata mais do que o Covid-19. Então, em 2021, a Covid-19 ela matou 1.800.000 pessoas, né? Matou 1.800.000 pessoas em um ano. Sendo que o aborto, em um ano, ele matou 55.090.000 pessoas. Então, comparando o aborto e o Covid, o aborto tem... O número é gritante do que tem acontecido. E aí, eu estava conversando com uma amiga ontem, e aí eu trouxe também uma... Pode passar. Sim, outra coisa. Sobre como é que a gente está, né? O feminismo não me afeta. Será que ele não afeta? Mas nos casamentos, lá no IBGE de 2020 eles fizeram um apanhado que de 2006 a 2020, as mulheres lideraram o pedido de divórcio. Então, desde 2006, as mulheres têm sido aquelas que têm feito, né, a solicitação do divórcio, e aumentou, né, de 2006 para cá, 464% de pedido de divórcio a partir das mulheres. Pode passar. E aí, volta só um pouquinho. Eu acho que eu não trouxe. Não, pode passar. Passa só mais um, deixa eu ver se eu botei. Não tem mais, né? Pronto, então volta só um pouquinho. Volta só mais um. Então, essa questão do aborto, estava conversando com uma amiga ontem, estava conversando com a Mari, ela estava me falando que lá na UFC, eles têm uma parede lá que é pichada e que tem escrito que só nascem aqueles que elas querem que nasçam. Então, é isso que tem lá na faculdade de medicina, que é uma faculdade protetora da saúde. Assim, as pessoas estudam para se formar médicos e promover saúde. O que tem escrito lá no muro é: só vai nascer quem eu quiser que nasça. Então, é uma frase pró-aborto, né, pró-abortista. E, realmente, a gente fica muito triste com o que tem acontecido, e isso tudo é uma consequência do pecado. E, por último, a último slide, por favor, a gente viu a notícia que o pastor ele proibiu suas filhas
de cursarem o ensino superior, porque ele queria que elas casassem. E aí você imagina o que é que tem acontecido. Será que o feminismo não tem entrado dentro das igrejas, mas de outra maneira também? Às vezes a gente pensa que o feminismo só está entrando de uma forma, mas ele também pode estar entrando de outra forma. As pessoas querem se proteger, se reservar e acabam alienando também as outras pessoas. No caso, você impedir outras mulheres de cursarem faculdade, de estudarem, de terem empregos também por achar que elas vão ser feministas por conta disso, ou que a faculdade, isso tudo vai impedir o casamento, isso é também é errado. E isso a palavra fala que a gente erra porque a gente não conhece a Escritura. Nós não sabemos quem nós somos e isso gera todos esses problemas. Não é somente... isso gera todos esses problemas. Então, pode deixar no primeiro slide. Então, eu trouxe tudo isso para falar que esse feminismo ele nos afeta como se fosse um vírus. Eu digo como um vírus porque eu sou da área da saúde, e aí... eu nem me apresentei, né? Perdão. Eu fui logo falando... Mas eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira, então é como um vírus. A gente não consegue ver, a gente não está vendo necessariamente ele agindo necessariamente, mas ele vai entrando, vai dizimando, e quando você vê, você já está infectado. Quando você vê, você já está ali em um leito de UTI. Quando você vê, você já está realmente mal. Ele é adoecedor. Então, vocês viram que o começo foi só, vamos no voto, nós queremos trabalhar, nós queremos um salário igual. Eram motivos justos, mas aí foi indo ladeira abaixo e realmente culminou nisso. E eu queria trazer agora o que realmente nós somos, o que realmente o Senhor quer que nós sejamos, que não é o que o feminismo fala, que você se torna mulher. O Senhor fala que nós somos filhas dele. O Senhor nos criou, lá em Gênesis 2, 18 ao 24. Ele fala que nós somos criadas. O Senhor, eu não vou abrir o texto todo para a gente não se delongar, mas ele criou o homem. E quando ele criou o homem, ele disse, não está bom. E o homem disse, não está bom. Então, ele fez o homem entrar em um sono profundo e da costela dele, ele fez a mulher. E então, depois que ele viu os dois juntos, agora está bom. E está muito bom, na verdade, o Senhor enfatiza. Está muito bom. Então, quando o Senhor cria a mulher e o homem, aí então ele se agrada. Então, a mulher, ela vem com isso, vem com vem trazer algo bom. Ela não foi algo ruim que o Senhor criou, a gente não foi algo que a gente tornou, foi o Senhor que nos fez, o Senhor que nos criou. E, além disso, nessa passagem também a gente entende que a mulher foi feita esposa. Lá em Gênesis 2 também, ela foi feita esposa. E ela é, como lá em Provérbios também fala, em Provérbios 14, ela é auxiliadora. Em Gênesis também fala que ela vai ser, na verdade ela é auxiliadora idônea, né, auxiliadora do homem. E aí, em Provérbios 14, ela fala que a mulher é a coluna de sabedoria. Eu ouvi esse termo uma vez, coluna de sabedoria. Aí eu fiquei, o que tem a ver? Mas a mulher é aquela que edifica. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher sábia edifica a sua casa, por isso que ela se torna uma coluna de sabedoria. Além disso, a mulher também é mãe. Aquela que a gente tem um exemplo muito grande na palavra, que é Maria, né? Mãe do nosso Jesus. Então, nós não somos o que as feministas falam. Nós não somos alguém que precisa tornar a ser, alguém que tem que batalhar para se tornar alguém. Não, o Senhor já nos fez, nós já somos. O Senhor ordenou que sejamos mulheres, nós somos. E aí, não somos aquilo que as mulheres estavam falando lá anteriormente, sobre o casamento. Os enganos do feminismo estão permeados no casamento e geram brigas, né? Geram uma disputa entre homem e mulher. Essa disputa de como a mulher quer ter igualdade com o homem, às vezes ela quer ser superior, às vezes ela quer dominar. E aí, essa é uma disputa que vai, assim, né? Não sei na vida de vocês, mas é uma disputa que é inútil,
é algo inútil. O Senhor nos fez um e o outro e disse que era bom, por que a gente tem que lutar um contra o outro? A palavra fala sobre a nossa luta não é da carne nem contra sangue, é contra os principados e potestades. Então, a gente está perdendo tempo. Se a gente está querendo se igualar aos homens, se a gente está querendo se igualar até a outras mulheres, né? Porque o feminismo depois gera luta entre mulher contra mulher, né? Mas se a gente está perdendo tempo querendo se igualar a homens ou a mulheres, seja lá quem for, a gente tem que se igualar com a palavra. A gente tem que buscar o que o Senhor diz sobre nós, não sobre o que as pessoas acham, o que a gente acha disso. Então, depois disso, a gente entende que o feminismo, a mulher e o homem, nesse sentido, quando a gente sabe que a gente estava falando sobre a criação, a gente também sabe que houve uma queda, né? Então, essa queda que nos levou a distanciarmos, a estarmos distantes do Senhor. Como foi que isso aconteceu? E aí, uma perguntinha. Será que Eva, aquele início, será que ela foi feminista? Será que Eva foi feminista naquele momento? Será que não está daí o nosso DNA? Que vem daí o nosso DNA? Será? Nós não sabemos. Mas pensamos sobre isso. Será que o feminismo não começou lá em 1960? Será que o pecado que faz com que as mulheres, né, elas tenham essa usurpação, né, do poder do local que ela não deveria ocupar, estar num local que ela não deveria querer, estar num local que o Senhor não pediu para que ela estivesse? E Eva pecou. Eva pecou naquele momento em que o Senhor falou que ela não deveria, né, comer do fruto, do bem e do mal, e aí ela foi coibida pela serpente. Eu queria saber, a gente pode abrir para a gente ler tudo? Gênesis 2, 18 e 24. Eu estou só contando a história. Vamos lá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Pois, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Deixa eu ler. Assim o homem deu os nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor lhe fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém. Então, como eu estava falando, após essa criação, teve a queda, e a gente sabe que tudo isso culminou, tudo isso que o Senhor criou estava agora manchado do pecado, e essa mulher agora estava distante de Deus, e esse homem também, essa mulher que foi criada, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher também, porque ela foi criada junto e correspondendo a ele, e agora estávamos todos distantes. Então, o que acontece é que, quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava pensando sobre essa temática, sobre o feminismo, eu lembro muito do meu processo de conversão, porque essa temática veio a mim. Eu lembro muito do meu processo de conversão, porque quando eu me converti, quando o Senhor, né, transformou minha vida a partir de 19 anos, teve um processo em que eu estava na faculdade, e lá eu estava nos movimentos estudantis e tudo, e tinha um movimento feminista dentro da faculdade muito forte. Tem um movimento feminista na faculdade. E aí eu comecei a estudar sobre, e eu não me via, né, eu não me via mais pertencente a esse contexto. Então, para eu fazer parte de alguns ambientes da faculdade, eu tinha que professar que eu era feminista.
E por conta disso eu tive que sair do centro acadêmico, na verdade eu fui convidada a ser retirada, a sair desse local porque disseram que eu não era feminista e eu tinha que ser para ocupar esse local porque, sendo feminista, eu defenderia os direitos das mulheres. Mas não é isso que é verdadeiro. Na verdade, as pessoas estão defendendo só uma ideologia, algo que é uma luta que não leva a nada, como eu já tinha falado. Então, era uma Débora que estava dizendo não sou feminista, até que me deparo com o texto da Bíblia também, que fala em que mulheres sejam submissas aos seus maridos. Aí foi aquela história, né? Não sou feminista, mas quando chega nessa parte, aí eu, caramba, se eu for me casar, eu tenho que ser submissa a um homem, né? A minha vida estava boa até chegar nesse momento. Eu não era feminista até chegar onde tocou minha ferida, né? Onde a palavra foi lá e realmente cutucou ali. Eu tenho que ser submissa. E aí eu fiquei nisso. Fiquei muito tempo pensando sobre isso, sobre como eu teria que me submeter à autoridade de um homem. E eu ficava, meu Deus, nem eu sei das coisas que eu quero, um homem vai saber. E eu fiquei, não dá certo. E nem pretendente tem, né? Mas já estava militando nessa época sobre achar que eu não iria depender, não deveria depender. Mas o que eu não entendia é que, ao me posicionar nesse sentido de não me submeter ao meu marido, eu não estaria me submetendo também ao Senhor. Porque foi Ele que disse, submeta-se ao seu marido. Então, se eu não estava cumprindo o que o Senhor estava falando, eu estava desobedecendo primeiramente a Deus. Então, eu percebi, estou errada, estou em pecados, caso... Não que eu esteja me submetendo ao homem, mas também nessa questão de submissão a Deus. A submissão ao que o Senhor mandou. Como filha também. Então, o Senhor disse que eu deveria ser, né, submissa, no caso, estar debaixo da autoridade dos meus pais. E muitas vezes, antes de conhecer o Senhor, eu não era. Estava pecado também. Então, nesse caso do meu testemunho, eu fui uma pessoa que, quando criança, eu não entendia. Que eu já era muito feministinha, desde criança, se é que existe esse termo. Mas era aquela criança que, sabe, quando os meninos diziam assim, tu corre como uma menininha, ou então tu bate como uma menininha. E aí eu não queria ser a menininha, eu queria bater de igual para igual. E aí, tanto que meu irmão tivesse aqui, ele diria que quando tinha as brigas no colégio, ele não chamava meu irmão mais velho, ele me chamava. Porque ele diz, na Débora, vai lá e dá certo. E aí eu queria realmente não somente ser reconhecida como alguém que era igual, mas eu queria ficar além, eu queria até subjugar pela força o próprio homem, né? Homens da minha idade eu queria subjugá-los com força. E aí, além disso, eu não usava rosa. Era uma coisa assim que não tinha explicação na época, né? Por que eu não queria usar rosa? Não quero usar rosa. Por quê? Porque simbolizava fragilidade, simbolizava aquela menina mais frágil e eu não queria nada que simbolizasse a fragilidade. Eu não queria nada que realmente me mostrasse que eu não seria tão forte quanto um homem. E aí eu não usava. Assim, eu também não gostava muito de vestido, porque eu queria subir no meio dos pés das árvores e tudo, fazer toda aquela... Mas era coisa de criança mesmo. Mas nesse sentido, e também as princesas da Disney, que eu me aproximava, eram aquelas que tinham a característica mais forte, sempre. Sempre era a Mulan, para quem sabe, é a Mulan. Era aquelas que tinham sempre tomavam a frente, né? Então, a história da Mulan é aquela que o pai está velho e ele foi chamado para a guerra e aí ela toma a frente e vai no lugar do pai. Só poderia ir um homem. E ela corta o cabelo e se veste como homem e vai para a guerra. E eu, essa é aí, é isso aí. Essa é a mulher, entendeu? A que se veste como homem. E não é criticando necessariamente o filme da Disney. Aquilo era a minha motivação de assistir aquilo. A minha motivação, e por que ela seria minha heroína, é que estava errado. Por que ela era minha heroína? Porque ela era alguém que não era subjugada por homem nenhum. Porque ela não estava submissa a homem nenhum, nem o pai dela, que disse que você não vai. Ela não estava subjugada. No exército dela, né? Ela batalhou para ser a melhor e tudo, queria ser, né, estar ali no topo. Então, eu via nessa mulher alguém que era superior aos homens. E eu não sabia disso, nessa época também.
além de outros personagens que eu sempre tenho aproximação. Não sei se alguém já ouviu falar dos filmes Jogos Vorazes. Os filmes dos Jogos Vorazes, quem é a personagem principal é uma mulher que luta. Então, todas as mulheres dos filmes que lutam e que são as fortes e as da frente, tudo, era a que eu me identificava. Foi o livro do ensino médio que eu li corrido. Eu esperava chegar para eu saber o que é que a Katniss ia fazer, porque eu queria saber como ela ia ser a bichona zona. Então, eu não sabia que isso era sutil, era um feminismo sutil. Era algo que ia de pouquinho em pouquinho, ia minando a minha feminilidade. De pouquinho em pouquinho, na minha mente, as coisas iam se distorcendo. De pouquinho em pouquinho, as coisas iam se distorcendo e eu não via isso. Eu não via essa sutileza do que como o pecado ia dominando a minha vida e como o fato de eu não me entender como uma personalidade, como uma pessoa feminina, como o Senhor me criou como feminina, eu não entendia que eu deveria entender que quando o homem... Né, muitas vezes eu brigava com os meninos de PE e tudo, então, às vezes, claro que eu perdia, porque os meninos da minha idade, então, eu não queria aceitar muitas vezes isso. E aí, também frequentava as coisas dos videogames, que era para eu ficar tudo igual aos meninos. Mas, fora isso, quando eu estava mais velha, né, na faculdade, eu estava até comentando com uma amiga minha, que houveram muitas tentativas do inimigo em relação à minha feminilidade. Pelo fato de eu não usar tanto rosa, pelo fato da minha voz ser um pouco mais grave. E isso não é um problema para a feminilidade. O Senhor não disse que todas as mulheres têm que ter voz mais fina. Não sei, o Senhor não fala sobre isso. Mas, naquela época, eu evitava usar essas roupas mais femininas. E aí, uma vez, uma pessoa... comentaram que minhas roupas poderiam ser tanto de homem quanto de mulher. Realmente, as minhas roupas eram só uma blusa e uma calça. Então, era aquela coisa meio andrógena, que não era algo que necessariamente estou vestindo uma blusa, isso significa que eu sou feminista. Não, não era. O negócio é que essa minha vestimenta, essa minha aparência, parecia, e a minha voz, e a minha postura, porque eu também sou uma pessoa muito firme, uma pessoa assim, então... atraiu algumas meninas. Então, eu tive mulheres que se declararam para mim na minha adolescência e também quando eu já estava adulta. E aí, graças a Deus, o Senhor guardou meu coração em relação a isso. O Senhor nunca deixou que eu sentisse atração por nenhuma menina, nunca senti atração por nenhuma menina, mas tinha essa confusão. E eu sei que isso, hoje em dia, está cada vez mais comum dentro das escolas. O que se diz hoje é que você tem que provar para saber o que você é. Provar para saber quem você é, o que você gosta, o que você quer. Então, essas meninas que conversavam comigo provavelmente estavam influenciadas por esse movimento, em que, o que é que a Simone de Beauvoir falou, você se torna uma mulher. Você não é uma mulher, você se torna. Então, essas meninas, elas tinham essa atração por algo que elas imaginavam, por algo que elas pensavam que existia. Talvez até pela minha identificação, por eu querer ser superior aos homens, talvez eu acabasse me identificando mais com os homens. E isso, infelizmente, gerou essa confusão. E essas meninas já estavam confusas, né? No mundo confuso desse, essas meninas estavam muito confusas. E aí, graças a Deus, nessa época, o Senhor já tinha me resgatado. E eu pude falar com essas meninas, né? Falar o quanto elas estavam enganadas, quanto o sentimento que elas estavam sentindo não era algo que necessariamente... ou não era algo que agradava ao Senhor e não era o que ela foi criada para ser. Então, tive muita compaixão da vida delas, na verdade, no começo, porque controlar sentimentos é uma coisa muito difícil. Apesar de ser pecado, a gente sabe que o sentimento pode existir. E aí, tive muito amor com a vida dessas meninas, mas também por entender que eu poderia ter sido eu. Poderia ter sido eu que estaria naquele local. Né? E, graças ao Senhor, não estava. Graças do Senhor, não estou, né, nesse caminho. Mas saber que o pecado, e principalmente essa questão do feminismo, ele distorceu muitas coisas. Hoje em dia, as mulheres têm estudado muito sobre o que é ser feminina. Hoje em dia, é muito comum você ver livros sobre feminilidade bíblica, sobre muitos livros sobre o que é ser mulher. Porque está tudo muito confuso, as pessoas não estão mais sabendo a definição, sabendo o que é mulher. Porque hoje em dia está
muito difícil a gente estar num mundo onde tudo se torna, tudo deixa de ser pelos que as pessoas dizem. Então, se eu tivesse me levado pelo que as meninas tinham atração por mim, eu vou dizer, se elas têm atração por mim é porque provavelmente eu tenho alguma coisa, eu sou másculo, alguma coisa do tipo. E isso poderia até confundir na minha cabeça. Mas o Senhor me preservou. Então, esse mundo feminista, onde trazem muitas dúvidas, tudo isso tem a raiz do pecado. Tudo isso é a raiz do pecado. Então, volta lá para o jardim do Éden, onde a gente cai, e volta de lá de tudo uma rebeldia contra o Senhor. Nós queremos, muitas vezes, sermos fortes por nós mesmos. Muitas vezes, sermos autossuficientes. Essa questão de não ser submissa. Muitas vezes, não quero me submeter, então vou permanecer só. E é o que tem acontecido. A gente viu as questões dos números de divórcio, como vem aumentando. A gente vem percebendo, né, o número de divórcio, o número de não casamentos. As pessoas se juntam, mas não se casam. Por quê? Por conta dessa, muito provavelmente, ao entrar desse feminismo, a parte da sexualização banalizada, a parte de algo que eu não preciso estar casada para ter um relacionamento, ou talvez pensar, esse relacionamento vai acabar em algum momento, ou então, se esse cara me fizer alguma coisa, eu já saio daqui, não perco nada. Então, isso também tem uma raiz do homem, na verdade. E também está lá no Éden também, que se reflete lá. O homem foi omisso em dizer, mulher não faça, e ele fez como ela. Então, desde lá, o homem e mulher erraram. E, às vezes, as mulheres não querem ser submissas ao homem por saberem que eles vão falhar. Mas os homens são falhos. Os homens vão falhar. Assim como eu vou falhar, assim como todas aqui vão falhar, homens também vão falhar. Então, nós não nos submetemos aos homens porque eles são bons. Nós não nos submetemos aos nossos maridos ou então às autoridades que estão acima de nós porque elas são boas necessariamente ou porque elas têm algo que sempre vai nos fazer feliz. Porque, às vezes, a gente quer que tudo que envolva a gente, tudo que a gente vai se submeter, tem que ser sempre o que nos faz bem, o que nos traz feliz, necessariamente. Mas, muitas vezes, esses homens vão nos magoar. Essas autoridades vão nos magoar, seja nosso pai ou nossa mãe, que está acima de nós, vão nos magoar. E a gente tem que entender por que a gente submete. A gente não se submete porque eles são bons. Nós nos submetemos porque o Senhor é bom. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós, e por isso que ele falou, vocês vão se submeter ao homem. E o feminismo também tinha me enganado sobre isso. Eu só me apegava a essa parte do versículo, né? Eu vou me submeter ao homem, eu vou me submeter ao homem. E eu não vi a segunda parte do versículo, que dizia que o homem deve submeter, o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, se você for comparar o nível de sacrifício de um para outro, um é a submissão, e o outro é a morte, o nível. Então, eu queria não ter ficado feliz por saber que ele vai... mas é aquela história. O homem realmente tem um nível maior de cobrança do Senhor. Tem um nível realmente de responsabilidade a ponto de morrer por nós. Isso é muito sério. O Senhor fala que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo nos amou, insistiu. Como a gente acabou de ler a carta de Coríntios, né? Cristo ensina a Paulo a insistir naquela igreja, mesmo que aquela igreja seja ruim e tudo. E o Senhor veio aqui na terra e fez o quê? Ele morreu por nós. Mas ele não só veio e morreu, ele viveu aqui entre nós. Foram mais de 30 anos. Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Redentor, aquele Todo-Poderoso, o Deus que estava lá nos céus, ele teve que se humilhar e descer, se fez carne, que ele não precisaria estar habitando nisso que nós habitamos, sofrer fome, sofrer necessidade de vestir roupa, né, nudez, ele precisou se vestir, ele teve necessidades, ele dependeu de alguém. Se o Deus Todo-Poderoso teve que se submeter à mãe dele em alguns momentos, teve que ser obediente à mãe dele em alguns momentos, por que que eu não posso me submeter? Se Deus ele se submeteu a Deus, ao próprio Deus, né? Se Jesus se submeteu a Deus a ponto de sofrer por pessoas como nós, que falhamos dia após dia. Não sei vocês, mas eu me conheço, eu sei que dia após dia é um dia novo de misericórdia que o Senhor tem comigo.
Porque são pecados antigos que voltam e eu, Senhor, eu caí de novo. São pecados que o Senhor já falou no meu coração. Débora, não é por aí. E muitas vezes eu digo, Senhor, não faz sentido o Senhor ter morrido por mim. Não faz sentido. Mas não é porque eu acho alguma coisa. É porque Deus é. Porque Ele quis fazer. Porque Ele é o plano dEle. Ele seguiu o plano dEle. Então, Ele veio a essa terra, habitou esse corpo que não necessariamente ele não precisaria ter feito isso. Ele viveu mais de 30 anos aqui nessa terra, teve um ministério dele de mais de 3 anos, falando sobre o reino de Deus. Ele se humilhou a ponto de vir para cá nos informar que ele viria novamente. Ele teve todo esse cuidado, todo esse amor. E durante esse período, ele mostrou para a gente que existe um homem perfeito. Ele mostrou que ele era o homem perfeito. Ele é esse homem perfeito. Ah, não existe homem perfeito. Jesus é perfeito. Não existe o príncipe encantado. Jesus é o rei. Jesus é o príncipe. E ele é perfeito, sim. Então, se as meninas, o príncipe encantado, você não vai encontrar. Aqui nessa terra, não. Mas Jesus Cristo é. Jesus Cristo é esse. Todo o seu amor não deve ser entregue necessariamente a um homem. Todo o seu amor, toda a sua submissão, todo o seu entregue é ao Senhor. E aí, então, você consegue submeter a outros. E aí, nesse sentido, eu entendo que Jesus, ele sendo esse homem perfeito, a gente vê na palavra o que é que acontece. Quando Jesus vem à Terra, ele muda a percepção das mulheres, da sociedade sobre as mulheres. Antes, as mulheres não tinham nem voz, não eram vistas, eram completamente invisíveis na sociedade. E Jesus vai e tem encontros lindos e maravilhosos com elas. Inclusive mulheres que nem as próprias mulheres considerariam elas. Como uma que era prostituta, né? Uma mulher que estava lá e as pessoas, olha, atirem pedra nela. Vamos atirar. Jesus, e aí? Vamos atirar pedra nela porque ela está em pecado? E Jesus, quem não pecou, atira a pedra. Então, Jesus protegeu aquela mulher, mesmo ela estando errada. O Senhor protegeu porque Ele a amou, Ele cuidou dela. E aí, outras mulheres, uma mulher que tem o meu nome, a juíza Débora. Então, ela foi uma mulher que, a mulher não pode ser forte, mulher não pode ser... Juíza Débora. Ela está lá na Bíblia para falar que o Senhor deu a ela uma autoridade, né? Naquele momento que Israel precisava de alguém para guiar, ela era conselheira daquele povo. E o Senhor deu a ela essa condição. E ela não deixou de ser menos mulher. Tinha na Bíblia falando quem era o esposo dela. Ela foi para uma guerra, porque um homem deixou de ir, ela foi, porque ela entendia que a missão era muito maior do que ela. Então, não sejam menosprezadas por dizer, a mulher não é forte. Na verdade, se a gente for olhar para a mulher de Provérbios 31, a gente precisa ser muito forte para conseguir cumprir tudo que tem falando daquela mulher ali. É muita coisa, é muito forte. Então, vocês lerem aquele lá, vocês dizem, meu Deus, como é que cumpre? Como é que faz isso? E voltando à história, a juíza Débora, além dela, tem outras mulheres na Bíblia, e a rainha Esther é uma delas, que usa a própria beleza. O Senhor nos fez belas para a glória dele também. E usa a beleza da rainha Esther para salvar o povo de Israel. Isso é muito louco. Mas usou essências, a preparação dela foi essências, a preparação dela foi cuidando da aparência, mas com o joelho dobrado ao Senhor, sempre temente ao Senhor, sempre pedindo oração às pessoas, ao povo. Eu vou lá falar com o rei, mas orem por mim. Eu vou lá para falar com o rei, com risco de morrer, mas orem por mim. Eu confio em Deus e eu vou falar, mas orem por mim. Então, você entregar a sua vida e confiar que Deus, através das orações das pessoas, Deus está escutando e Deus há de cumprir, e cumpriu. O rei escutou o pedido dela. É muito, muito massa. Então, nos faz entender que, com Débora, nós somos fortes. O exemplo de Débora nos traz dizer que somos fortes e podemos, sim, ser conselheiras, porque o Senhor levantou ela como uma mulher conselheira e uma mulher guerreira também. E, com o exemplo de Esther, nós sabemos que a nossa beleza também glorifica ao Senhor. Então, não precisa estar acabada para dizer que glorifico a Deus porque eu não faço minhas sobrancelhas. Não faça isso, irmão. Faça sua sobrancelha para a glória de Deus. Também faça suas unhas para a glória de Deus. Se vista bem para a glória de Deus. E
que não para que o outro peque. Você não está fazendo isso para que o outro irmão caia em pecado. Você não está fazendo isso para agradar os homens. Se você estiver fazendo isso com o coração correto, na motivação correta, que é servir ao Senhor, tudo bem. Além disso, nós temos mulheres que entraram no caminho do Senhor, como foi a mulher do fluxo de sangue. Aquele encontro é muito lindo. O encontro em que o Senhor vê uma mulher que é invisível para todos e, na verdade, ela não devia nem estar ali. Ela não deveria estar no ambiente de todo mundo, né? Todo mundo sabe que a mulher, quando ela está naquele período, é horrível, né? Imagina uma mulher que tinha passado anos sofrendo com isso, anos sofrendo com uma menstruação que não parava. E ela vai ao Senhor e só encosta na orla dele, e o Senhor percebe que dele saiu o poder, mas foi especial porque ele olhou e quis saber quem era essa mulher. E ele olhou para essa mulher e ela realmente estava pura, e ele disse: vá lá e mostre para as pessoas e realmente volte ao nosso ao convívio. Antigamente as mulheres eram jogadas assim, né, de escanteio, e o Senhor acolhe essas mulheres. Tinham mulheres que andavam com Jesus que, na verdade, eram mulheres que mantinham o ministério de Jesus. Então, a gente já viu, eram mulheres que mantinham o ministério de Jesus. Aí você diz: não vou trabalhar, porque, né, não preciso trabalhar. Não vou porque a feminilidade é isso, é não trabalhar. Só que tinham mulheres na Bíblia que eram aquelas que eram provedoras. Elas eram provedoras do ministério de Jesus. Então, o Senhor levantou mulheres também para prover o seu reino. Então, nós sabemos que quando a feminilidade é dito que a mulher tem que ser fraca, também está errado, a gente já viu. Quando a mulher não pode ser bonita, não pode se cuidar, também está errado. A gente já viu também que, agora com esse exemplo, mulher não pode trabalhar, não, mulher não pode fazer isso. A gente sabe que com o exemplo dessas mulheres, elas podem sim, e glorificam ao Senhor servindo nesse processo. E eu acho que eu tinha trazido mais uma. Sim, sobre o exemplo de Maria. O exemplo de Maria, mãe do Cristo. E hoje em dia, muito comum você ouvir uma amiga sua dizer: não quero ter filhos. Muito comum você ver uma mulher dizer: eu já tive um, já está demais. Já foi a conta. É o herdeiro. Já deu, já foi. Então, às vezes, hoje em dia, a maternidade está muito, como é que eu posso dizer, subjugada do que realmente é a maternidade, né? As mulheres acabam, realmente, muitas vezes, escolhendo não ter filhos. E, muitas vezes, isso realmente vem de um coração pecador. Às vezes, a gente não quer reconhecer isso, mas, às vezes, vem de um coração pecador no sentido de que eu quero o meu conforto, eu quero o meu tempo, eu quero a minha vida, eu quero minhas coisas, eu quero viajar, eu quero fazer minha carreira, eu quero fazer tudo para mim. Eu quero fazer tudo para mim. E o Senhor não nos chamou para isso. Nesse momento, Maria foi quem? Aquela que carregou Jesus. Aquela que levou o Senhor Jesus. Para a glória de Deus, a maternidade não é algo que é ruim. A gente tem que lutar contra isso. Hoje em dia, como as mulheres têm tido essa liberdade sexual de utilizar métodos contraceptivos e tudo, então está sendo muito difícil essa questão de as mulheres, na verdade não só as mulheres, né? Mas ninguém quer mais gerar filhos e não acham que isso glorifica a Deus. O Senhor fala que os filhos são como flecha na aljava de um guerreiro. E a gente não vê mais o filho como alguém que eu vou estar encaminhando, alguém que vai estar lá no futuro transformando uma sociedade, alguém que vai estar gerando e compondo uma sociedade saudável. A gente não cria filhos para a glória de Deus. A gente cria filhos, muitas vezes, tem pessoas que têm filhos para si mesma. Tem filhos porque me sinto só, vou ter filhos para agradar a mim mesma, para eu cuidar como se fosse um boneco. E os filhos não são para nós. Os filhos são para o Senhor, são para a glória dele. Então, muitas vezes a gente esquece do que realmente é a maternidade também que o Senhor falou. E, no fim, como eu já tinha falado, esse Deus Todo-Criador, que agora redimiu as mulheres e nos ensina quem realmente nós somos, através de toda a história, resgatando essas mulheres na história. Na Bíblia, fala de cada uma delas e dos ministérios que cada uma, onde o Senhor colocou cada uma, usou sua força, usou sua beleza, usou seu testemunho, usou o seu trabalho, usou o seu serviço, usou a maternidade da mulher, usou tudo isso para a glória dele, tudo isso em honra a ele. E sem desprezar nada do que a mulher foi feita para fazer, esse Deus, ele nos restaura, esse Deus, ele quer nos resgatar, ele quer
fazer nova todas as coisas. Ele quer que nós nos submetamos à vontade dele. Ele quer que nós estejamos debaixo dessa vontade, sabendo que, como o versículo que a gente colocou como tema, né? Que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo, mas que nós renovemos, nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 2. Você pode colocar? Então, esse Deus que nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. A gente tem que confiar nele, que Ele nos criou. Ele nos conhece. Ele sabe se nós somos, onde nós caímos, qual é a nossa tentação. Ele nos conhece. Que nós não sejamos mais enganadas por esse mundo, pelos que eles acham que dizem o que é mulher. Eles não podem dizer o que é mulher, porque quem criou mulher foi o Senhor. Eles não têm autoridade de dizer o que a mulher pode ou não pode fazer. O único que tem autoridade de fazer isso é o Senhor. E a palavra do Senhor já nos diz quem nós somos. E o texto fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nós não nos amoldemos a esse padrão do século 21, em que as mulheres não querem mais ser mães. Elas geram crianças, mas não querem ser mães. A gente não se amolda e a gente acaba transformando pela renovação da nossa mente. Quem transformou a nossa mente foi o Senhor. Nossa mente regenerada, resgatada, transformada por esse Deus que nos mostra ao longo da história como Ele transformou e resgatou a vida das mulheres. Até um ponto em que, no momento da sua morte, na morte de Cristo, as primeiras pessoas que viram a sua ressurreição, as primeiras pessoas que viram o túmulo aberto foram mulheres. Não foram homens. As testemunhas oculares desse momento foram mulheres. Quem foi informar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado foram mulheres. Então, a palavra delas estava valendo ali. Então, o que o Senhor fala sobre nós é isso. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós não estamos à parte. Então, a nossa mente renovada transforma esse mundo. A gente não pode achar que devemos, ou então que vamos ficar caladas sobre o que forem falar, do que é mulher. Às vezes a gente se cala muito. E quem conhece da palavra somos nós. Quem devemos transformar o mundo somos nós. Quem tem que salgar o mundo somos nós. Quem tem que ser luz somos nós que conhecemos a Cristo. Então, não nos conformemos. Esse padrão, ele fala, não nos amoldem, mas também não pode ser transformado. Tem outra linguagem que fala, não vos conformeis. Que a gente não esteja conformado com o que vão dizer sobre a feminilidade, não estejam conformados com quando você diz assim, eu quero ter 5 filhos. Não esteja, que esse mundo seja realmente impactado, porque nós temos e sabemos a quem nós temos. Então, o Senhor que nos resgata, Ele chama a gente hoje também. Caso você esteja afastado dos caminhos do Senhor, caso você esteja distante dessa realidade, caso você esteja muito apegado ainda a esse mundo, aos padrões que esse mundo lhe colocou, as mentiras que esse mundo colocou sobre quem é você, sobre o que você é, por favor, não se esqueça de quem o Senhor lhe fez. Não se esqueça do que o Senhor realmente fez pela sua vida, por quem Ele é, pela obra toda dEle, e recorra ao Senhor. Volte para os caminhos do Senhor, se entregue ao Senhor, reconheça que Ele é Deus e que Ele é o seu Senhor. Submeta-se a Ele, entregue tudo a Ele. Não esteja à parte disso, porque então, quando você está com a mente renovada, você pode experimentar e você pode comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós podemos comprovar disso. As pessoas que vivem com o Senhor são pessoas transformadas, são pessoas que têm a alegria que não dá para descrever. Por que você está alegre, por que você fica em paz em momentos de dificuldade. Só o Senhor que pode fazer isso por nós. Por que o mundo tão confuso, um mundo onde as mulheres não sabem quem são, homens não sabem quem são, por que nós nos permanecemos firmes? Porque nós sabemos em que nós cremos, nós temos a nossa base. E aí, eu só trago algumas aplicações, que seria para você se questionar e você refletir se você tem sido forte em resistir a esse mundo atual, esse mundo feminista atual. Se a gente tem sido forte, no sentido de a gente não estar usando ou deixando ser usada como objeto de um prazer sem compromisso. Será que a gente está se deixando
ser utilizada como objeto, ou a gente está utilizando o outro como objeto. Isso, para as meninas mais novas, é aquelas meninas que estão ficando, é aquelas meninas que estão... Então, será que a gente tem sido forte nesse sentido? Será que a gente tem resistido ao padrão desse mundo? Segundo, será que nós temos resistido à tentação de nós sermos suficientes e independentes de Deus? Será que... Uma das vertentes do feminismo, quando eu falei, é isso. A palavra não importa. Importa o que eu sei, importa o que eu digo que eu sou. É sobre o que eu acho que eu sou. Será que eu também, né? Será que nós estamos realmente lutando para aparecer, lutando para querer que a vontade do Senhor seja feita, ou que a nossa vontade seja feita? E aí, será que nós temos nos submetidos a Deus, sobre a autoridade dele, e dentro e fora dos nossos lares, será que a gente tem se submetido a Deus? Tanto pelas autoridades que Ele nos colocou em casa, quanto pelas autoridades que Ele nos colocou fora de casa? E aí, também, como eu já tinha falado, homens, eles vão falhar. Mas será que nós temos fé suficiente para confiar no plano de Deus, na vontade de Deus para as nossas vidas? Será que a gente confia mesmo que a vontade dele é a melhor para nós? Será que a gente confia mesmo que quando a gente tiver a mente renovada, a gente vai poder comprovar, a gente vai poder experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Será que a gente vive segundo isso ou a gente vive fora disso? Então, por último, esse movimento aqui é o mais conhecido das mulheres, né? O Girl Power, ou I Can Do It, que é o eu posso fazer tudo, né? As mulheres mostram sua força. Mas o Girl Power, eu anotei um textinho, o Girl Power é esse, que nós sejamos fortes quando formos fracas, a ponto de o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. E então, nós não nos sentiremos, nós não resistiremos, não só resistiremos ao mundo, mas nesse mundo caído, mas também seremos transformados, nós podemos transformar pela renovação da nossa mente e então comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não espere. Não espere o momento certo, não espere a hora certa para estar com esse Deus que te criou. Não espere a situação correta para fazer o que o Senhor manda você fazer. Não espere a sua vontade, ouvir uma vontade interior, alguma coisa do tipo, porque o mundo ele não vai esperar. O mundo ele não tem esperado. O feminismo é algo centenário e ele tem levado tantas meninas, tantas mulheres a pensarem que elas não são, fazendo tantas mulheres estarem enganadas sobre quem elas realmente são, sobre realmente qual o papel das mulheres. E muitas vezes vocês vão ouvir dizer, amigas suas dizer que é besteira se submeter ao seu marido, você vai ouvir dizer, amigas suas dizerem que besteira é casamento, amigas suas dizer que você está sendo trouxa ao ter vários filhos e que você tem que viver a sua vida. Tudo isso você vai lembrar que isso tudo é uma cultura feminista. Tudo isso você vai lembrar que vai distante de encontro com o Senhor falou sobre quem nós somos e o que Ele quer de nós. Então, que vocês resistam a esse mundo, que nós resistamos a esse mundo e realmente tenhamos um coração submisso a Deus. Não submisso às coisas desse mundo, mas nós nos submetemos a Deus. Se ainda não chegou esse momento no seu coração de você realmente se submeter a Ele completamente, totalmente, relembre e veja em toda a história da Bíblia que o Senhor criou, o Senhor resgatou, o Senhor amou essas mulheres, nos ama e quer ter um relacionamento conosco. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Ele quer estar próximo. Ele quer que nós sejamos testemunhas. Ele quer que nós sejamos curadas. Ele quer que nós sejamos usadas para a honra e para a glória dEle. Não perca a sua vida para esse mundo. Esse mundo não quer nada com você. Esse mundo ele não te traz nada. Esse mundo ele só vai te consumir e jogar fora. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que acolhe. É um Deus que sabe realmente o que nós precisamos. Esse mundo está muito pautado nos prazeres momentâneos. Você vai ouvir muitas amigas suas buscando parceiros sexuais. Você vai ouvir muitas amigas suas buscando prazeres momentâneos. Resista. Seja forte e fale de Cristo para essa pessoa. Fale quem ela realmente é diante de Deus. Que ela não precisa necessariamente estar
se sujeitando a esses padrões. Ela não precisa estar correndo do outro dia, não. Ela tem um Deus que a criou, que formou, e sabe quem ela é, sabe o coração dela. E que nós possamos ser essas mensageiras do Senhor. Então, com a nossa mente renovada, nós podemos nos aproximar desse Deus, nós podemos sermos feitas filhas, somos feitas na imagem e semelhança do Senhor e resgatadas e remidas por esse Deus. Não espere um outro dia, o dia é hoje. Se encontre com o Senhor porque Ele está à sua espera. É isso. Amém. Eu queria... Posso só orar por vocês? Eu queria orar por vocês porque eu sei que tem muitas meninas jovens e as lutas que nós temos enfrentado não são grandes, não são pequenas. Não são pequenas. Esse mundo quer nos tragar. O que a gente tem feito aqui, o que a gente tem falado aqui, é algo realmente da nossa realidade e nós não estamos distantes disso. Nós seremos futuras mães, seremos futuras esposas, se é que já não somos. Nós somos esposa em casa e nós temos esse chamado que o Senhor nos pediu para ser, né? Nós sermos submissas. Então, e também, né, sermos essas pessoas auxiliadoras. Vou orar por vocês, para que o Senhor cumpra a vontade dele nas suas vidas. Eis-nos aqui, Deus. Mulheres que entendem, Pai, que são criaturas tuas. Mulheres que entendem, Pai, que estão dentro de um mundo, ó Senhor, que o Senhor mesmo falou que nós teríamos aflições, Pai. Eu não quero, Senhor, ignorar o medo que nós sentimos por ser mulheres, Pai, num mundo tão perturbado, um mundo tão conturbado, que às vezes faz com que nós sejamos agressivas contra o sexo oposto, Deus. Mas nós possamos entender que o inimigo não é o sexo oposto, Pai. Que o inimigo, Senhor, é o próprio teu inimigo também, Pai. Que nós possamos realmente militar com o Senhor, Pai. Que nós possamos realmente estar lutando com as armaduras que o Senhor nos deu. Por favor, que daqui, Senhor, o Senhor possa estar gerando bebê, Senhor, nos ventres dessas mulheres, Pai, que glorifiquem a Ti, que exaltem a Ti, que sejam realmente como flechas nesse mundo, Pai. Que aqui, Senhor, tenham mulheres, Pai, que possam estar influenciando outras nos seus lares, com a sua submissão, com saber, Senhor, que elas Te agradam mais sendo assim, fazendo o que deve ser feito. Por favor, nos ajuda, Senhor, a sermos auxiliadoras idôneas. Nos ajuda, Senhor, a termos sabedoria. O Senhor falou, Pai, que nós seríamos essas pessoas sábias, Pai, e edificaríamos nossos lares. Por favor, nos ajuda. Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos, Pai. Mas nos enche da Tua palavra, Deus, e que ela seja verdade, Pai, em nossas vidas, e a partir dela, Senhor, nosso lar seja um lar realmente edificado, Pai, por Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço pelas meninas mais novas, Senhor, que estão nesse mundo, onde tem pregado várias e várias e várias vezes para elas, Deus, sobre a sexualidade delas, incentivado elas a buscar cada vez mais e cada vez mais cedo sobre isso. Que elas preservem, Senhor, o coração puro para Ti, Deus. Que elas se preservem para Ti, guardem um coração seguro em Ti, sabendo, Pai, que Tu tens o melhor para elas. Que elas entreguem tudo a Ti, porque o Senhor entregou a vida, entregou o Teu Filho, Senhor, para morrer por elas. E elas confiem nesse amor perfeito. Que elas não confiem, Senhor, em amor de meninos que simplesmente vão usá-las e jogá-las fora, Pai. Mas que elas confiem no amor perfeito que vem de Ti. E que no momento certo, Senhor, realmente mande homens para que nós possamos, Senhor, ter casamentos que Te agradem, Senhor. Casamentos que Te glorifiquem. Não para nós, não por nós mesmos, mas para que o Teu reino avance e que o mundo veja, Pai, através das nossas vidas, que Tu existe, que Tu és real, que Tu és poderoso, inclusive nas famílias, Pai. Que nós tenhamos famílias que Te glorifiquem e exaltem o Teu santo nome, Senhor Jesus. É isso que eu Te peço, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Boa noite.